Estamos em 2026 e às vezes pode ficar uma pergunta muito singela no dia a dia. Pouquíssimas pessoas façam essa pergunta, mas vamos fazer. Por que você teria um tablet em 2026? O que é o tablet, né, gente? O tablet, ele nada mais é do que um celular gigantesco que você tem na palma da sua mão e você pode ali navegar pelos aplicativos, fazer as suas coisas aqui com uma tela maior. Isso é uma coisa que eu pensei por muito tempo, tá? Nossa, faz sentido eu ter? Não faz sentido eu ter. Estou com um tablet. Esse modelo aqui é o Samsung Galaxy Tab S9 FE. Ele não é o mais atual, né? Já estamos aí no... Já tem o S10 FE, daqui a pouco pode ter o... Já tem, acho que o S11, o normal. Então, ele é um tablet da linha mais barata, vamos dizer, da Samsung. Ele não é um topo de linha, mas ele tem, assim, tudo de essencial. Eu quis um tablet por N motivos. Um dos meus trabalhos aqui, tá, gente? Eu sou músico, eu toco na noite. Eu achei muito mais interessante, por exemplo, eu deixo, às vezes, alguma letra ou algumas coisas aberto aqui em tela grande. Então, por exemplo, eu estou lá tocando no show, não uso em todas as músicas, obviamente, senão não acho que seria tão fluido, mas eu deixo aqui, deixo ali no meu pedestal pendurado, deixo ali uma colinha caso eu precise ler alguma coisa e tudo mais. Eu utilizava um celular antes, mas, né, o tamanho disso daqui e o tamanho disso daqui. Essa foi a minha principal questão num primeiro momento. Uma outra utilização que eu utilizo para ele também está correlacionado com o meu trabalho de músico, tá? Que a gente utiliza mesas digitais. Então, uma mesa de som digital, eu consigo hoje controlar o que eu tô ouvindo no meu fone pela mesa. Então, eu conecto aqui e eu consigo na tela, de uma maneira bem grande e intuitiva pelo tamanho da tela, mexer nas coisas, mexer no som e deixar tudo ali da melhor maneira. Meio que já cheguei a passar todo o som da minha banda, então controlo tudo por aqui, acerto os volumes muito melhor ali do que um celular. Entretanto, todavia, isso que eu acabei de falar também poderia ser feito via um notebook. Existe uma questão de portabilidade, que é o grande ponto do tablet. Ele é um meio termo, né? Então você tem um celular, você tem um tablet e você tem um computador. Essa é uma segunda utilização que eu tenho que vai mais pro âmbito profissional. Que outra utilização que eu tenho que eu acho o tablet muito vantajoso comparado com o celular? É você utilizar para consumo de conteúdos longos, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo muito X aqui, tá? Por exemplo, você vai viajar, você vai pegar uma grande viagem aí de 4 a 6 horas de ônibus, 4 horas de avião e tudo mais, embora eu sei que algumas linhas de avião têm sua própria telinha, você pode ver um filme por ali. Cara, às vezes você quer ver as suas coisas, você quer ver sua série da onde você parou sem grandes complicações. Por mais que você leve uma powerbank, eu não acho tão bacana você gastar toda a bateria do celular, porque, né, 4 horas de tela consumindo ali 100%, você vai gastar ali boas horas de bateria do seu smartphone e não vai ser tão legal assim, às vezes por emergência. Por mais que você leve powerbank, carregador e tal, eu acho que não é tão bacana. Então, para consumo em viagem, gente, eu acho isso daqui incrível, tá? Você utilizar o tablet para consumir um filme, é uma tela confortável, tamanho muito ok. Todos os tablets em geral, eu tive alguns modelos, tá? Eu tive um iPad mini lá atrás, acho que o iPad mini de primeira geração. Tive um outro tablet da Samsung também, eu acho que era o A alguma coisa, faz alguns anos, e esse é meu terceiro modelo aqui. Todos os modelos que eu tive tinham uma autonomia de bateria muito boa, tá? Que para essa utilização de consumo de conteúdo para viagem, dá para jogar alguma coisa e tudo mais, ele tende a funcionar bem e vira uma segurança, né? Você não gasta a bateria aqui do seu dispositivo principal, né? Vamos dizer assim, que você utilizaria para pedir um Uber quando você chegasse, para mandar mensagem para alguém, avisar que você chegou, ou qualquer emergência que você tenha. Aplicativo de banco, é importante poupar a bateria e você gasta aqui todo o seu entretenimento aqui. Isso eu acho que é um ponto interessante. Lembrando, todos esses pontos que eu trouxe até agora são coisas que não são essenciais você ter um tablet. O tablet, ele não é essencial. É muito melhor você ter um aparelho celular legal, bacana, que te atenda, e um computador mediano do que ter apenas um celular e um tablet, ou não ter um celular. Acho que é bem difícil isso. Eu quero muito fazer esse teste ainda, vou esperar eu chegar de férias do meu trabalho pra fazer, mas eu quero testar como seria a vida utilizando apenas ele. Possivelmente eu vou fazer um conteúdo sobre isso, mas tudo que eu tô falando aqui, eu vejo ele muito como um dispositivo complementar e não como um ponto essencial, assim, do nosso uso, do nosso trabalho. Pro meu trabalho convencional também, eu gosto de utilizar muito ele. Um trabalho que eu tenho que fazer uma apresentação de slides, um PowerPoint. Às vezes vou viajar, vou apresentar para um cliente, para alguma equipe interna da minha empresa. Às vezes, para eu repassar
o slide, o material, cara, é muito confortável você ver nessa tela aqui nem tão grande e você dá uma consumida rápida, olhar aqui alguns pontos, dar uma estudada por aqui. Acho que é um ponto bem interessante também para trabalho, tá? Talvez não criar as apresentações, eu nunca cheguei a fazer isso, porque eu, até no computador, sendo bem sincero, hoje eu não consigo fazer muito bem se eu não tiver uma segunda tela, no caso o monitor. Então, para confeccionar apresentações, eu prefiro telas maiores do que isso daqui, mas, né, depois a gente faz o teste. Mas para consumir tudo em geral, tá, gente? O tablet pode ser um dispositivo muito bacana para você colocar coisas, PDF, livros, você ler e consumir por aqui. Já foi muito ruim. Ah, Victor, vale a pena você ter um tablet ou um Kindle para isso? Hoje eu acho que eu teria um tablet, tá? Acho que ele talvez seja muito mais interessante, porque você tem mais coisas, né? E o Kindle tá ficando um pouco caro, né? Vamos, convenhamos, né? Até abrir aqui o aplicativo do Kindle, que eu tava utilizando para consumir, para ler quadrinho, gente. Isso aqui é muito legal, tá? Então, uma outra utilização interessante ali do tablet. Ler quadrinhos é uma coisa muito bacana. Vale muito mais você comprar um tablet do que o Kindle colorido, sendo muito honesto e sincero com vocês. E até livro, tá, gente? Já tá uma experiência já muito mais ok. Quero até achar aqui algum pra demonstrar. É até legal hoje que ele tem um modo noturno, né? Então não fica uma luz branca na tua cara, cansando sua vista e tal. Então, como eu utilizo o modelo da Samsung, a Samsung tem até um sistema que ela meio que desliga a tela. Então todos os pontos pretos estão desligados, não é uma luz, e a luz é só a letra branca. Eu achei bem confortável, tá? Pra ler. Dei até uma lida nos capítulos aqui de um livro que eu tô lendo. Achei um ponto interessante aí do Kindle, utilizando esse modo noturno, tá? Mas aqui é mais uma opinião, uma concepção pessoal. Com a luz branca, eu não acho uma coisa tão bacana. E uma coisa que muita gente usa e tem, cara, conteúdo a rodo na internet, eu não cheguei a utilizar para essa finalidade, mas se eu estivesse nessa época da minha vida, eu utilizaria, seria para estudar. Então, um exemplo de tablet que eu tô aqui dando, e esse eu tô deixando até pro final, porque não são todos os tablets que tem, isso eu acho a linha FE da Samsung muito competente, é que já vem aqui para você uma canetinha. Então, nessa canetinha, você pode simplesmente pegar aqui, abrir aqui um caderno que eu já tenho, até anotações que eu tenho por aqui, você pode simplesmente ter um caderno e desenhar e fazer coisas por aqui. Deixei esse por último porque não são todos os tablets que têm essa função, ou se tem, você tem que fazer algum upgrade, já falamos sobre isso, mas essa é uma função que eu utilizo muito. Então hoje o meu diário de tarefas, meus checklists eu faço por aqui. Quando a idade começa a chegar, né, gente? A gente já não tá tão jovem assim. Eu preciso, às vezes, escrever coisas pra eu reforçar que elas existem. Então, pra eu não esquecer de uma certa coisa, eu anoto aqui diariamente, começa um dia, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu me planejei, risco que já foi feito, grifo, etc e tal. Então é um recurso muito bacana. Tatuadores utilizam muito hoje para desenhar, para fazer os desenhos, fazer os esboços. Eu gosto muito da Samsung, só reforçando, não sou patrocinado, infelizmente. Samsung, se quiser conversar um negocinho aí, a gente conversa. A linha FE na Black Friday chega até beirando os 2.000, tá? Cara, você tem um tablet completo com especificações técnicas muito honestas, não é o top de linha, não é o melhor processador, não é a coisa mais avançada, mas é uma coisa honesta que você consegue, já vem uma caneta e você pode estar utilizando aqui no dia a dia. Você pode conectar periféricos externos que ele já vira quase um notebook, tá? Com teclado, mousepad. A linha convencional da Samsung já vem com esse teclado. Esse aqui não vem separado, infelizmente o original da Samsung, mas já tem alguns paralelos legais. Quando eu for fazer o meu teste de utilizando apenas o tablet, eu vou pegar um desse para testar e ter ali um comparativo um pouco mais honesto, tá? Pra trazer pra vocês. Mas utilizar como caderno, eu acho uma coisa muito legal, porque eu já tentei utilizar cadernos físicos, mas às vezes virava uma mistura de muita coisa. Então, eu quero anotar uma coisa do meu trabalho, eu quero anotar alguma coisa das minhas tarefas de casa. E tem muita gente que às vezes tem vários cadernos, né? Um pra cada coisa. Você carregar vários cadernos, eu não acho uma coisa, pra mim, não funciona. Inclusive, isso daqui foi uma coisa que me estimulou a escrever e anotar minhas coisas, porque caderno físico eu desisti várias vezes. Todo começo de ano eu começo a ter essa conversa, eu começo a ter esse ponto de planejamento, e utilizar o tablet foi um ponto
um ponto muito legal. Vitor, é muito essencial ter um tablet? Não. Assim como não é essencial você ter muita coisa que a gente tem na vida, mas é um conforto que às vezes vale a pena o teste. Eu tenho uma linha de pensamento que tudo que tende a fazer a gente fazer coisas melhores ou mais produtivas, elas podem se pagar. A gente precisa ter um consumismo um pouco consciente, tá, gente? Não ter por ter, mas por isso eu dei muitos exemplos práticos de coisas que funcionam e atendem bem, para vocês verem se faz sentido para você. Uma coisa portátil que podem ter muitas finalidades profissionais e de entretenimento no seu dia a dia, que pode te servir ou não. Mas por que eu digo como prioridade? Cara, hoje não testei ainda, mas eu não vou recomendar você ter um tablet se você não tem um computador. Eu acho que existem muitas coisas hoje ainda que você precisa utilizar ali um computador de fato para utilizar. Pode ser uma coisa aí por eu ser uma pessoa de 28 anos e alguém muito mais jovem que eu já consiga utilizar? Óbvio. Olhando as minhas analíticas ali do YouTube, eu vejo que tem muita gente de uma idade parecida com a minha. Eu recomendo você ter um computador, principalmente para uso profissional. O computador é para trabalhar e você precisa ter ali esse dispositivo para utilizar da melhor maneira. Isso aqui seria um complemento, uma extensão daquilo para ser mais portátil ou te ajudar em algumas outras questões, tá? Então, prioriza um computador, na minha opinião, e depois você vê de ter um tablet, se fizer sentido para você. Vamos falar aqui do elefante da sala. Temos Android e temos o iPad OS, né? Não é nem mais o iOS, agora tem um sistema próprio que tá evoluindo muito, tá? Hoje eu não tenho vontade de ter, embora eu já esteja mais pro ecossistema da Apple do que pra Samsung. Não é um item que eu penso em pegar, porque esse até hoje me atende muito bem, não tenho grandes problemas, mas eu sei que o iPad OS, pensando no ponto profissional, ele tem, da mesma maneira que o Mac, muito mais compatibilidade com softwares, um Photoshop da vida mais parecido com o que a gente utiliza em desktop, para edição de imagem, foto. Sei que muitos aplicativos de engenharia, arquitetura, já estão ali presentes também, até mesmo para produção musical. Por exemplo, o Logic, que eu utilizo no meu Mac, já tem para iPad, então pode ter até um estúdio mais portátil, assim, no caso. Significa que você não tenha recursos no Android? Tudo tem um pareio gratuito mais barato. Sempre tem, assim, uma função de mercado. Por exemplo, eu dei o exemplo do Logic. Hoje tem o Fender Studio, que ele é uma DAW, né? Pareio ali o Logic, que é gratuito, tem para iPadOS também, mas tem para Android. E eu utilizo um outro, até tem a versão paga dele, comprei essa porcaria, que é o N-Track, que ele é como se fosse uma DAW de gravação. Aqui também abri a carinha dele, é bem simples, bem minimalista. Isso me atrai, eu gosto de ter coisas mais simples e palpáveis aqui no mobile. Vou chamar o iPad de mobile porque ele é móvel, tá? De você ter menos coisas de informações. Então eu prefiro por aqui. E com certeza para essas outras coisas que eu coloquei, como para desenho, para arquitetura, para foto, com certeza tem ali pontos alternativos, né? Então de vídeo, cara, tem já um CapCut muito competente. Aqui também você não é obrigado a ter, mas se você já ganha grana com isso, eu recomendo talvez você colocar uma grana onde você ganha grana, né? Pra você ganhar mais grana. Acho que essa que é uma grande lógica também pra você pensar se você investe coisas ou não. E o quanto você investe coisas, né? Às vezes você ganha grana, mas não ganha muito. Então vamos ali pegar coisas que te dê mais por menos. Então por isso eu peguei inclusive o da Samsung e não da Apple, né? Mas aí, precisa de um tablet? Não. É legal? Sim, pode te ajudar muito. Veja se faz sentido pra você. Lista aí tarefas que você acha que poderia ser interessante para você. E lembrando, na minha concepção, por hora, ele ainda não substitui. Em meados desse ano, eu quero fazer um experimento de testar, utilizar uma semana apenas o tablet. O que eu tenho, no caso, que é um Galaxy Tab. Vou pegar uma linha mais acessível para utilizar, mas é isso. Espero que, se você tava pensando em pegar um tablet, esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tá chegando vídeos para muita gente que não é inscrito no canal, e se você for inscrito, você me ajuda muito. É isso, cara. Deixa seu like, muito bom também. E ficamos por aqui. Um grande beijo, uma boa semana para vocês. Ótima semana, mês e ano. É isso.